Olá, amigos, sejam bem-vindos. Vocês estão no módulo de língua portuguesa com o professor David Xavier. Esse módulo vai ser embasado em teoria, com exercícios para as principais bancas do país. Eu espero que vocês gostem, eu espero que seja um módulo que agregue muito conhecimento a vocês. E nós vamos começar resolvendo o nosso primeiro material, falar de análise gramatical. Na primeira parte do material, na verdade, eu vou pegar uma parte voltada para morfossintaxe, trabalhar de forma muito detalhada a parte gramatical com a parte de análise sintática, e aí, depois, na sequência, nós faremos exercícios antes de mudarmos para outros assuntos. Mas vamos pegar primeiro, fazer toda a parte de teoria, para depois a gente fazer exercícios sobre os assuntos que forem falados até o presente momento. Bom, começo falando de uma classe gramatical importantíssima, que é o adjetivo. A gente, quando vai estudar a classe gramatical, a gente tem dois grupos de classes. As classes que são classificadas como classes variáveis e as classes que são invariáveis. O adjetivo ele se encontra no grupo de classes variáveis. Daqui a pouquinho eu vou dar para vocês essa lista bem organizadinha. Mas quando eu falo em adjetivo, vou marcar um paralelo com a locução adjetiva. Mas o que seria o adjetivo, David? O adjetivo é uma palavra que se refere ao substantivo. Sempre vai se referir ao substantivo, indicando-lhe uma qualidade, um estado, um modo de ser. A locução adjetiva é um agrupamento de duas ou mais palavras, formadas por preposição mais substantivo, que ao modificar o substantivo ou pronome substantivo, exerce o papel próprio do adjetivo. Para que você chegue a que conclusão inicialmente? Lógico que quando a gente falar em adjetivo e locução adjetiva, basicamente falaremos da mesma coisa. A única diferença que existe quando você fala de locução é você saber que a locução ela significa um agrupamento de palavras. Então este quando eu pensar em locução, eu vou falar em grupo. Eu posso ter um grupo que equivale ao adjetivo. Este grupo será classificado como locução adjetiva. Eu posso ter um grupo que equivale ao advérbio. Este grupo será classificado como o quê? Uma locução adverbial. Mas quando você for encontrar dentro de uma frase, é lógico que, da mesma forma que o adjetivo ele vai ser usado para se referir a um substantivo, quando você falar em locução adjetiva, é lógico que a locução adjetiva ela também irá se ligar a um substantivo. Por quê? Como eu falei, isso daqui é basicamente a mesma coisa. David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Na prática, como é que isso funcionaria? Por exemplo, quando eu falo assim, há ideias ótimas entre alunos inteligentes. Aí eu pego aqui a palavra ótimas, e esta palavra ótimas, ela vai aparecer como um adjetivo. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se for adjetivo, ela vai ser ligada sempre a um substantivo. E qual é o substantivo que faz menção? Neste caso, o substantivo ideias. Perfeito? Aí eu venho aqui, entre alunos inteligentes. Aí eu peguei a palavra inteligente, que foi usada para indicar uma qualidade relacionada à palavra alunos, e que é usada para indicar uma qualidade para o substantivo, como eu já mencionei, é o próprio adjetivo. Então aqui nós temos um exemplo de dois adjetivos. Aí eu pego aqui embaixo o exemplo. Quando eu falo amor de pai, você certamente sabe que em vez de eu falar amor de pai, eu tenho a opção de falar o quê? Amor paterno. Beleza, garoto? Lindo! Repare uma coisa. O amor paterno, ele é usado como uma qualidade, como uma especificação para o substantivo amor. A mesma coisa acontece com quem? Com o de pai. O que faz com que eu chegue à conclusão que valor adjetivo eu tenho para essas duas palavras, na verdade para esta palavra e para este agrupamento de palavras. Ou seja, se dizer amor paterno e falar amor de pai significa a mesma coisa, é claro que a análise que será feita é a mesma. O que você vai ter que observar simplesmente é o seguinte, as duas se referem ao substantivo? Sim. Em contrapartida, quando você fala paterno, o paterno é uma palavra e o nome da palavra é o quê? Adjetivo.
Porém, quando eu falo amor de pai, eu tenho um agrupamento de palavras que equivale a um adjetivo. E a este agrupamento dar-se-á o nome de quê? Locução adjetiva. Ou seja, eu vou perceber que a única diferença que existe entre eles é a estrutura. Que o adjetivo é uma palavra e a locução adjetiva é formada por um grupo de palavras. E este grupo, só para poder chamar a atenção de vocês, sempre será o quê? Formado com preposição seguida de um substantivo. Perfeito? Tranquilos? Aí eu venho aqui embaixo. Quando eu falo menina de São Paulo, a locução de São Paulo, David, eu vou usar como uma locução adverbial? Não, em nenhuma hipótese. Ah, mas quando eu falo menina de São Paulo, isso daqui indica um lugar. Gente, não. Você não pode pensar nisso. Por quê? Vocês vão ver já já que a locução adverbial, ela vai se ligar a outras palavras. A locução a que eu faço menção é uma locução que se liga ao substantivo, menina. Eu tenho aqui um substantivo. Perfeito. E o de São Paulo é o quê? A minha locução adjetiva. Eu tenho aqui o de São Paulo sendo a preposição seguida de um substantivo. E isto aqui, David, é um agrupamento que eu vou chamar de locução o quê? Adjetiva. Perfeito. Locução adjetiva é ligada ao substantivo. Por que motivo? Porque qualquer adjetivo tem que ser ligado ao substantivo. Se o adjetivo vai ser ligado sempre ao substantivo, a locução adjetiva também será ligada ao substantivo. E a estrutura vai ser o seguinte: preposição seguida de substantivo que sempre será ligada a um outro substantivo. Beleza? E para a gente fechar aqui um exemplo de locução adjetiva, eu colocaria aqui força de boi. Eu tenho de boi sendo a preposição mais o substantivo que está ligado a um outro substantivo. Sendo assim, o agrupamento que aqui está é uma locução. E esta locução, quando eu falo força de boi, ela equivale a falar força bovina. Só que o bovina é um adjetivo. E a locução de boi... Perdão. A palavra bovina, ela é um adjetivo. E o de boi é um agrupamento de palavras que equivale ao adjetivo. É por esse motivo que nós vamos chamar de quê? De locução adjetiva. Beleza? O que você não pode esquecer? Daqui a pouquinho as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Mas o que vocês não podem esquecer? Vocês não podem esquecer que locução é um grupo, a locução adjetiva é formada por uma preposição mais um substantivo, que sempre será ligada a um substantivo. Tranquilos? Beleza? OBS, pode anotar aí. Daqui a pouquinho vocês vão saber por quê. Logicamente, o adjetivo e a locução adjetiva, logicamente, o adjetivo e a locução adjetiva podem assumir as mesmas funções sintáticas. Podem assumir as mesmas funções sintáticas. Beleza? Vamos comigo. Vamos lá, galera. Vamos pular para a próxima. Agora o advérbio. Aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, o que diferenciaria o advérbio de uma locução adverbial? A diferença que existe entre um advérbio e a locução adverbial é basicamente a mesma coisa. O advérbio é uma palavra e a locução adverbial é formada por um agrupamento de palavras. David, você pode dar exemplo? Claro que sim. Pense sempre nisso. Quando você falar em locução, a locução nada mais é do que um grupo, ok?
Só que diferente do adjetivo, que necessariamente vai se referir ao substantivo, olha só, o advérbio. O advérbio é uma palavra que se relaciona com quem? Com essas três aqui, ó. Se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Tá aqui. O advérbio é uma palavra que se relaciona com quem? Com adjetivo, com verbo ou com outro advérbio. David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. E a locução adverbial, ela se relaciona com quem? A mesma coisa. A locução adverbial vai ser ligada a quem? Adjetivo, verbo ou outro advérbio. Para que o aluno não pense no seguinte: quando você olhar a estrutura de uma locução adverbial, você vai perceber que ela é praticamente idêntica à estrutura da locução adjetiva. O que vai diferenciar as duas é justamente a ligação dentro da frase. Eu chego aqui, por exemplo, quando eu falo assim, estudava com frequência, este com frequência, reparem, eu tenho uma preposição seguida de um substantivo, que no caso é a palavra frequência. Show de bola. E se eu tenho preposição mais substantivo, David, quer dizer que eu tenho então uma locução adjetiva? Em momento algum. Claro que não. Porque neste caso que está aqui, a locução que aparece, ela foi ligada ao verbo. E aí quando você fala estudava com frequência, o com frequência é uma locução adverbial. Beleza? É uma estrutura idêntica à estrutura da locução adjetiva por você ter a preposição seguida de substantivo. A diferença que existe é que o adjetivo é sempre ligado a um substantivo e o advérbio e a locução adverbial, ela vai ser ligada a quem? Elas duas vão ser ligadas a quem? Adjetivos, verbos ou outros advérbios. Neste caso aqui, foi ligado ao verbo estudar. Repare uma coisa, ó. Se eu falasse assim, por exemplo, chegou cedo, eu venho aqui e digo, chegou à noite. Ponto. Se eu te perguntasse o seguinte, ao falar chegou cedo e chegou à noite, qual das duas eu usei para indicação de tempo? Qual das duas? Ah, não, David, as duas foram usadas para indicação de tempo. Perfeito. Neste caso aqui, você vai reparar o seguinte, ó, cedo e à noite, as duas são ligadas ao verbo chegar. Perfeito. Só que quando eu falo chegou cedo, o cedo é uma palavra que indica tempo. E a palavra que indica tempo é o meu advérbio. Neste caso, eu tenho um advérbio de tempo. Aí quando eu falo chegou a noite, eu tenho a indicação de tempo, só que neste caso, formada por um grupo de palavras. Porque aqui, logicamente, se eu iniciei com acento indicativo de crase, é porque eu tenho uma preposição que está seguida do artigo. E aqui você tem o substantivo noite. Perfeito. Então está aqui, ó, a estrutura da locução. Só que neste caso, David, a locução, ela foi ligada ao verbo. E certamente, por esse motivo, eu estou falando de uma locução adverbial de tempo. Perfeito? Reparem, a linha de raciocínio é a mesma para as duas. A única diferença que eu tenho é que aqui eu tenho uma palavra e aqui eu tenho um agrupamento de palavras. Não confundir a locução adjetiva com a locução adverbial também é simples, porque a locução adjetiva ela só vai ser ligada a substantivo. Enquanto a locução adverbial será ligada a quem? Adjetivo, verbo ou outro advérbio. Beleza? Tranquilos? Vamos comigo. Vamos lá. Aqui, ó. Foram ao curso pela manhã. Eu tenho aqui uma locução adverbial. Pela manhã é outra locução adverbial. As duas locuções adverbiais estão ligadas
ao verbo ir. Beleza? Só que a diferença entre elas, basicamente o quê? Uma foi usada para indicação de lugar e a outra foi usada para indicação de tempo. São duas locuções adverbiais, só que uma é de tempo e a outra indicação de lugar. O que seria o advérbio? O advérbio, ele vai indicar tempo? O advérbio vai indicar modo? O advérbio vai indicar causa? Sim, isso é característica própria do advérbio. Só que quando você pensar na indicação de lugar feita por um simples advérbio, é você falar o quê? Cheguei aqui, cheguei lá. Por quê? É uma palavra só. Se eu disser que eu cheguei aqui e cheguei ao Rio de Janeiro, cheguei aqui, cheguei ao Rio de Janeiro. Nas duas situações existe indicação de lugar. Só que quando eu falo cheguei aqui, eu tenho uma palavra que indica lugar. A palavra é o advérbio. Aí quando eu falo que eu cheguei ao curso, cheguei ao Rio de Janeiro, eu tenho indicação de lugar sendo feita por um agrupamento de palavras. E por esse motivo, uma locução adverbial. Beleza? Vamos meter bronca? Vamos lá, galera. Agora a preposição. Isso daqui a gente vai ver um pouco mais pra frente. Só para não passar em branco, as preposições dividem-se em preposições que são chamadas de essenciais e preposições que são acidentais. Basicamente, as preposições essenciais são as preposições que nós vamos usar como dentro de objeto indireto, dentro de complementos nominais. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas só para não passar em branco, a lista de preposições essenciais. Aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. As preposições acidentais, durante, como, segundo, conforme, mediante. Aí você pensa assim, por exemplo, quando você pensa no como, a primeira situação que aparece o como, é o como, primeira coisa que vem à sua cabeça. Ah, o como é uma conjunção. Sim. O como, quando for conjunção, ele pode ser analisado de que forma? O como pode ser analisado como conjunção causal, ele pode ser analisado como conjunção comparativa, ele pode ser uma conjunção conformativa, mas a primeira coisa que vem à cabeça é essa, o como é uma conjunção. Só que existe uma situação em que o como pode aparecer como preposição. Neste caso, é analisada como preposição acidental. Se eu dissesse uma frase assim, por exemplo, ó, vocês estão como alunos temporariamente. Vocês estão como alunos temporariamente. Este como que aparece aqui é analisado como o quê? Uma preposição. Agora, qual é a condição para ele ser preposição? Lá na frente eu vou falar sobre isso, mas vocês podem colocar aí. Como não é uma coisa comum, a dica para você matar quando que o como será uma preposição é esta. Ele vai ser equivalente à expressão na condição de. Ele é equivalente a esta locução prepositiva, na condição de. Então, quando você fala assim, vocês estão na condição de alunos temporariamente, sempre que o como for equivalente a na condição de, ele vai ser analisado como preposição. Só que isso é um acidente, segundo a gramática normativa. E por esse motivo, ele é classificado dentro do grupo de preposições acidentais. Beleza? Isso a gente vai falar no decorrer do curso em diversos momentos. Tranquilos? Vamos prosseguir? Só pensar nisso. O como para ser preposição tem que ser equivalente à expressão na condição de. Aí a locução prepositiva, logicamente, seguindo a mesma linha de raciocínio, é um agrupamento de palavras que vai ser equivalente sempre a uma preposição. Beleza? Fica aí uma dica importantíssima. Sempre que a locução for prepositiva, ela vai terminar, é um agrupamento de palavras que termina com preposição, beleza? É um agrupamento, é um grupo vocabular que desempenha o papel de uma preposição. Aí se você quiser colocar como dica, observe aqui, ó. Abaixo de, acima de, atrás de,
através de, antes de, depois de, a par de acordo com, por causa de, devido a, para com, em frente a procura de, a mercê de. A locução prepositiva vai ser sempre um agrupamento de palavras e ela vai sempre terminar por preposição. Beleza? Fui. Agora, a relação morfossintática, que é para a gente começar já misturando a relação gramatical com a relação sintática. O que é isso? Eu vou te provar que é impossível, vocês vão ver, fazer um estudo separado, que é o que normalmente os alunos estudam, da classe gramatical com análise sintática. Quando você pensar em análise gramatical, ela seria isso daqui. Ó. Você pensar em análise gramatical, pode colocar aí. Análise gramatical. E aí você vai e pensa na análise chamada de sintática. O papel da análise gramatical dentro de uma frase é fazer o quê? Simplesmente dizer qual é o nome daquela palavra ou daquela locução que aparece na frase, dividindo em dois grupos, que é um grupo de classes variáveis, em que nós vamos ter aqui, ó, artigo, pronome, numeral, adjetivo, verbo, cadê o substantivo? Substantivo, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Está aqui. Quando você pensar em análise gramatical, você está pensando nisso daqui. O que você faz com a análise gramatical? Imagina, você escreveu uma frase e você vai começar a dizer o nome de cada uma palavra solta. Aquilo é um artigo, aquilo é um substantivo, aquilo é um verbo, aquilo é uma preposição, aquilo é uma interjeição, aquilo é uma conjunção. Você está dizendo o nome da palavra. Isso é o que é chamado de análise gramatical. Análise gramatical, quando você fizer, você vai dividir em dois grupos. Um grupo que é chamado de quê? De classes variáveis. E o outro grupo chamado de classes invariáveis. Perfeito? Agora, estas palavras dentro da frase, elas vão assumir uma função sintática. E aí, quando vocês forem pensar na função sintática, é quando vocês começam. Ah, aquilo dali é o sujeito, beleza? Ali eu tenho predicado verbal, predicado nominal. Ah, naquele caso ali, ó, eu tenho um complemento verbal, eu tenho um complemento nominal, eu tenho um adjunto adverbial, eu tenho um adjunto adnominal e daí por diante. Você tem várias funções sintáticas. Aposto, você tem o predicativo. Galera, e saber separar essas duas situações será muito importante para todo o curso. Por quê? Eu evito o máximo de dar para o aluno regras e em nenhuma situação eu vou dizer para o aluno qualquer coisa que seja voltada para macete, porque para mim macete é uma coisa que só dá errado e só atrapalha o aluno. Só que isso vai ter o lado bom. Qual é o lado bom? Que você vai começar a aprender a pensar e chegar a hora da prova, em que é um momento só seu, você vai conseguir desenrolar as questões bem. Agora, qual é a necessidade? Para a gente chegar perfeito lá em, por exemplo, pronome relativo, vocês vão ter que ter entendido tudo, porque a primeira aula ela é o pré-requisito para entender a segunda,
que é o pré-requisito para entender a terceira, que é o pré-requisito para entender a quarta, porque as matérias elas são todas interligadas. Com isso, vocês podem ter certeza, vocês vão descobrir qualquer coisa quando eu falar assim, por que aquele cara dali é sujeito? Aí você já vai ter na sua cabeça, pô, sujeito faz a concordância do verbo por esse motivo. Quando você pensar em objeto direto, o objeto direto acontece por esse motivo, o objeto indireto por esse motivo. Ah, é mesmo, o adjunto adnominal é por esse motivo. Você vai começar a trabalhar de uma forma muito lógica, sem ter necessidade de aprender qualquer tipo de regra. Isso vai te dar o sucesso, porque na hora da prova, qualquer concurso que você fizer, você vai saber trabalhar e você vai se acostumar a estudar a língua portuguesa de forma correta, para que chegue o dia da prova e você arrebente, fazendo o quê? Acertando todas as questões. Vamos voltar para cá. Bom, o que vai acontecer? Você vai pegar uma situação... Ah, antes que eu me esqueça, galera, só anota isso daqui para poder a gente não passar em branco. Anota logo isso. Preposição, interjeição e conjunção não assumem função sintática. Advérbio, somente adjunto adverbial. Tranquilos? Somente adjunto adverbial. O que vai acontecer? Qual é a importância de você estudar isso daqui de uma forma interligada? Porque primeiro que são interligados os dois assuntos. Segundo, você vai começar a querer me perguntar o seguinte, David, quem é que pode ser sujeito? A resposta está aqui, na classe gramatical. Por que motivo que aquele cara é objeto? E quem é que pode ser objeto direto? E quem é que pode ser objeto indireto? A resposta está aqui. Você, quando estudar isso daqui, você vai ter uma coisa misturada, análise gramatical e sintática, que é o que vai originar a minha forma de explicar, que é chamada de morfossintaxe. Quando você pensar em morfossintaxe, você pode reparar que, por exemplo, em qualquer concurso do CESP, já aparece no edital exatamente isso, domínio da estrutura morfossintática, domínio da estrutura gramatical e da análise sintática, ou domínio da estrutura morfossintática. O próprio edital ele já coloca que o aluno tem que estudar a morfossintaxe e não estudar separadamente assunto por assunto, porque primeiro que não vai cair assim. O cara nunca vai te dar uma frase para você analisar uma única coisa. É sempre uma mistura de assuntos que são interligados e forçar o aluno a trabalhar a parte lógica. E é assim que a gente vai fazer. Vocês podem copiar aí rápido para a gente poder continuar. Vai lá, rapidinho. Vamos lá, galera. Então, respondendo, o que é a relação morfossintática? A relação morfossintática é o quê? Se você quiser anotar, você pode colocar. É a relação em que se estuda simultaneamente, é a relação em que se estudam simultaneamente as análises gramatical e sintática. É a relação em que se estudam simultaneamente as análises gramatical e sintática. Beleza? Agora vamos lá. Quando eu te pergunto assim, aluno, não copia o que eu vou escrever aqui, tá? Só para senão vai ficar mó zona, daqui a pouco os exemplos estão aqui. Se eu te perguntar assim, presta atenção aqui.